super gente boa. A gente escuta só comentários positivos também sobre ele. Veio lá de Sobral, professor Michael Jorge. Isso aí, a gente fala de vários. Mas sim, rapaz. Uma galera querendo aqui, rapaz, eu vi o tema, eu quero mamografia, eu quero que ele fale um pouco sobre mamografia. Vai falar alguma coisa aí sobre mamografia. Tá bom, vou passar a palavra, pessoal. Muito carinho aí por ele. É um cara que eu conheço pela internet, alguns de vocês já conhecem, tem o canal Radiologia Prática. É canal do YouTube também, tem lá no Instagram, faz lives todos os dias, né, professor? Tem live o tempo todo. Ele vai depois falar um pouco sobre as redes sociais dele também, tá bom? Quem tiver interesse, quem ainda não segue, segue lá o professor e vou passar a palavra, tá bom? Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? É bom dia ainda, né? Bom dia. Me sinto honrado de estar aqui hoje, muito feliz de estar com vocês, tá? Não sei se vocês sabem, mas hoje eu tenho um canal nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e há pouco tempo eu estava com vocês, estava vendo palestras de pessoas que são referência e eu me imaginava um dia estar aqui. Então eu fui fazer com que isso acontecesse. Eu tinha um objetivo, comecei a estudar para isso. Para quem não me conhece, meu nome é Michael, eu sou um profissional que atua em alguns segmentos da área da radiologia, como densitometria, mamografia, raio-x, tomografia, exames contrastados, e agora estou no novo desafio da minha vida, que é a ressonância magnética. Então, eu sou um profissional que eu penso, se eu sou habilitado para fazer o exame, por que eu vou ficar me negando a fazer? Porque às vezes tem muita gente que fala, não, eu quero fazer só raio-x, ficar de boa, só tomografia. Eu sei que eu sou habilitado, eu estudei para isso, por que eu não posso andar por outras áreas? Então, foi assim que esse pensamento que eu tenho desde o início, desde que eu me formei, né? Professor, você tem um passadorzinho aí dos slides? Então, eu vim falar de início sobre as ferramentas que me fizeram entrar na área e me mantiveram até hoje. O meu intuito aqui dessa palestra hoje é trazer coisas para vocês aplicarem no dia seguinte, para quem é profissional, e para quem é estudante, aplicar no dia do seu estágio ou quando vocês entrarem na área. Então, eu vou buscar falar as ferramentas que me ajudaram e falar dentro das áreas que eu atuo, o diferencial que eu me considero e que eu vejo que a minha empresa, a empresa que eu trabalho, vê como diferencial na minha vida. Tá? Então, primeiro, para me destacar na área, uma das coisas que eu percebi é que eu tinha que ter uma forma de atendimento ao público diferenciada. É aquela coisa que a gente sempre bate na tecla, né? Do atendimento humanizado. E toda vida eu coloquei isso na prática. Eu já atuei em outras áreas, ciência da radiologia, já trabalhei em restaurante, já trabalhei em padaria, e acredito que todas essas experiências que você teve de trabalhos passados podem ser aplicadas na sua área agora, na área da radiologia. Então, lidar com o público, às vezes com as pessoas que exigem de você, mesmo sem você estar errado, eles lhe criticam ou diz que o exame está demorando. Eu já passei por isso num restaurante quando diziam que a comida estava demorando. Eu sabia lidar com esse tipo de público. Quem trabalha em farmácia, tudo isso vocês podem aplicar na área da radiologia. Então eu comecei a atender o público e ter um atendimento que simplesmente você vê o que aquele paciente está precisando. Às vezes o paciente quer só, você ouça ele, né? E um atendimento simples, mas que você resolva o problema dele, tá? Então, a forma de atendimento ao público, eu me lembro até hoje, no meu dia de
estágio, o gestor da primeira não, acho que era a terceira, era a quarta clínica que eu fazia estágio, o gestor me viu a forma que eu atendi o paciente. Eu nem sabia que ele era o dono da clínica. Ele pegou e falou para outro técnico: olha, esse cara aí tem um atendimento atencioso com o paciente, ele sabe falar. Então eu percebi que essa ferramenta que eu tinha, eu poderia aplicar pelo resto da minha vida. A forma de atender as pessoas, ser atencioso, né, e cuidar de fato do paciente. Capacidade de adaptação, essencial. Para quem está no âmbito particular, você tem que estar se adaptando o tempo inteiro. Se a clínica hoje tem só um raio-x, de repente amanhã ela vai comprar uma mamografia, de repente vai comprar uma tomografia computadorizada. Então, se você não se adaptar para esses métodos e resolver o problema da clínica ou do hospital, você vai ficar para fora, vai sair, né, da área. Então, se adaptando o tempo todo, com aquela mesma pegada. Se eu posso atuar no método, por que eu não vou fazer? Conhecimento técnico, né? Toda vez que eu precisava me atualizar, eu ia buscar conhecimento. Como eu sou de Sobral, não tinha muito acesso a treinamentos, a cursos, né? Mas eu formei no Rio de Janeiro. Qual foi o pensamento que eu tinha? Eu vou chegar no Ceará com uma bagagem boa. Então, como todo nordestino, fui para o Rio, né? Fui trabalhar a princípio, sabia nem que era radiologia, né? Igual aquele pessoal que achava que trabalhava na rádio, não sei o quê, desse jeito nem sabia. E a radiologia me encontrou e mudou completamente a minha vida. Então, quando eu estava com o pensamento de voltar para o Ceará, eu fui buscar conhecimento em tudo que era lugar. Fui me conectar com pessoas que poderiam, por exemplo, me indicar para um estágio. Tá? Eu estava num estágio que eu só aprendia tórax e células da face. Nossa, eu nunca vou ser um profissional diferenciado, só sei fazer tórax e células da face. Então, outro profissional me indicou para tomografia, para um exame, para um raio-x de urgência, de emergência. Foi assim. Tá? Então, sempre busquei conhecimento técnico. Anatomia, que todo professor fala, né? Anatomia é base, então não tem como você ser um profissional de referência na área se você desconhecer da anatomia. Tá? E não precisa você saber de tudo de uma vez, não. Às vezes a gente fica com esse pensamento: nossa, eu tenho que saber tudo. Anatomia muscular, sistema nervoso, anatomia óssea, sistema cardiovascular. Eu acho que assim, dependendo do mérito que você estiver atuando no momento, você vai focando. Olha, se você está no raio-x, cai em cima da anatomia óssea. Você está na tomografia, anatomia óssea, e de alguns órgãos simples ali, né? Fígado, rim. Depois você vai aprofundando na fisiologia. Na ressonância já vai demandar mais, né, do seu entendimento anatômico. Então são degraus, não adianta você querer aprender tudo de uma vez. Se você está estudando, por exemplo, para fazer protocolo, para realizar protocolo de ressonância do crânio, por exemplo, foca na anatomia imprescindível, que deve estar enquadrada na imagem, tá? E foca no posicionamento. Aí você vai aprofundando. Não tem como você saber tudo de uma vez. Tá? São raras pessoas que são igual o professor Rogério, né? São poucos igual a ele. Então, a gente tem que estar focando no que é mais necessário no momento e se adaptando. Proatividade, que toda vida eu fui proativo. Eu cheguei na padaria, trabalhando na padaria, na correria, e o proprietário disse assim: cara, eu gostei de ti, porque aqui eu tenho 10 funcionários, eu preciso ficar mandando jogar o lixo fora, eu preciso fazer aquilo. E tu, quando viu, tu foi e fez. E é isso, é fazer as coisas antes que te peçam. Proatividade é isso, é você entender o ambiente que você está, tá? E fazer as coisas antes que a pessoa que está superior a você te peça. E a capacidade de lidar com pessoas e equipe. Se você não sabe lidar com pessoas e equipe, é muito difícil você dar certo na área. Já vi pessoas sendo demitidas da área porque não sabiam lidar com as suas emoções e se adaptar com as pessoas, conversar, ter um diálogo. Tá? Então, esses pilares aí são o que me diferenciam, que eu acredito, né? Então, pessoal, eu esqueci até de falar, sempre procurem estar anotando, tá? Para depois vocês revisarem. Então, vocês que têm caderno, anota, tira foto, porque foi assim que eu aprendi.
eu acho que é uma forma melhor de a gente fixar as coisas, né? Então anotem, tá? Não deixe de anotar as coisas que vocês acham mais importantes, não. Aí eu vou falar de exemplos práticos da capacidade de adaptação. Perceber a necessidade do momento e se adaptar no percurso. Exemplo, na clínica a qual eu trabalhava, a clínica tinha um profissional só da tomografia. Então eu sabia fazer raio-x, digamos, com plenitude. Não quer dizer que eu sabia tudo, mas eu dominava o raio-x. Se eu precisasse fazer uma incidência, eu ia lá e fazia. Se eu não soubesse, ia, pesquisava. Mas eu me dava bem, não tinha problema nenhum em realizar qualquer tipo de exame. Então eu percebi a necessidade de evoluir, de buscar mais. E o que aconteceu? Fui para a tomografia. Eu vi que só tinha uma pessoa que fazia tomografia, então estava tudo centralizado nessa pessoa. Então, qualquer coisa que precisasse, tinha que ir atrás dele. Eu comecei a estudar e posteriormente eu tirei férias dele. Tá? Então, eu percebi que só era centralizado uma pessoa, a tomografia, comecei a estudar, comecei a me adaptar e assim eu fiquei apto a tirar férias. Então, às vezes a primeira oportunidade para vocês aqui que são estudantes, quem é estudante ainda ou quem não entrou na área ainda? Olha, bastante gente. Então, às vezes, é a primeira oportunidade de vocês de mostrar um serviço além do estágio, né, que o estágio é o primeiro emprego, você tem que ter postura desde o estágio, você tem que chegar na hora certa, tem que se vestir bem, tem que tratar bem as pessoas, como se você estivesse indo para o emprego mesmo. E muitas das vezes, a primeira oportunidade é tirar férias de alguém. Então, quando você vai tirar férias de alguém, você tem que estar preparado. Tá? E eu fui fazer isso na tomografia, percebi isso. Mas também no exemplo da mamografia. É até um tabu, né, dizer. Tem gente também que não acredita que eu atuo na mamografia, mas eu atuo também na mamografia. E eu me sentia mal em ver um monte de ficha de mamografia e às vezes as meninas que faziam mamografia, elas estavam em outro exame. Então eu estava sem fazer nada, porque só tinha uma sala. Enquanto elas estavam na sala de raio-x, tinha lá as fichas de mamografia e eu sentado lá no processamento. Olha, cara, eu sou habilitado a fazer mamografia, mas eu não faço um monte de pacientes esperando. Comecei a me sentir mal, então eu me incomodei. E aconteceram coisas pessoais que me fizeram ir para esse ramo também. Eu fui acompanhar minha mãe numa ultrassonografia da mama e o médico super grosseiro deu um diagnóstico todo errado. Desde do momento que ele chamou ela até o fim do atendimento, foi um dos piores dias da minha vida, pelo mau diagnóstico que ele deu e pela forma que ele atendeu ela. Então eu peguei aquele dia como exemplo. Aquele cara ia ser uma referência para mim, mas uma referência ruim. E eu pensei, olha, no dia que eu for atuar numa área como mamografia, por exemplo, eu vou tratar as pacientes como se fosse minha mãe, como eu queria que tratasse minha mãe, com respeito, com cordialidade, e saber que ali tem um ser humano, que às vezes está com medo porque está sentindo uma dor na mama, ou está com medo de um diagnóstico de câncer. Então, aquele cara foi uma referência, mas uma referência ruim. Essas duas etapas, que foi o acontecimento para minha mãe, e depois, com a experiência de ter um monte de ficha lá e não saber fazer o exame, eu comecei a me incomodar e a estudar sobre isso. Então, eu comecei a estudar e apareceu a primeira oportunidade de fazer mamografia. Estava sentado na recepção, as meninas que faziam mamografia já tinham ido embora, e a paciente chegou para mim e falou assim, para mim não, para a recepcionista, mas eu estava lá na hora. Eu quero fazer minha mamografia. Aí a recepcionista, agora nesse horário da tarde não faz. Aí ela olhou para mim, e esse rapaz aqui não faz não? Aí eu falei, aí ela falou, você faz? Eu falei, não. Aí ela, eu não quero saber, aí eu percebi o seguinte, tem muitos pacientes que não querem saber se você é homem, se é mulher, quer saber se você é profissional competente e se faz o exame. Nesse dia começou a sair esse bloqueio da minha cabeça, se homem ou mulher fazer mamografia. Se eu poderia fazer mamografia se eu fosse homem, né? Aí depois eu pensando, tem médicos ginecologistas que são referência,
Tem gente de muito longe que vem para ser atendido por um médico ginecologista, por um médico mastologista. Por que não? Por que eu não posso fazer o exame também? Então, eu destravei isso. O primeiro empecilho foi eu mesmo, né, que não aceitava que eu poderia fazer o exame. E depois eu fui trabalhando isso. E hoje eu aplico tudo isso. A forma que atenderam minha mãe, a proatividade de ver fichas lá e saber fazer o exame, com a oportunidade que surgiu posteriormente, apareceram oportunidades, eu comecei a fazer o exame. Tá? E isso não vale só, esse paradigma que eu estou falando aqui, não vale só para quem é homem e quer atuar na mamografia. É para a mulher que acha que o lugar dela é só na tomografia e na densitometria. Aliás, mamografia e densitometria. Tem muitos locais aí que acham que o lugar da mulher é só ali. Só vai fazer mamografia e densitometria. Eu acho que não. Se ela quiser ir para ressonância, tomografia, radioterapia, qual o problema? Às vezes eles querem definir que só um perfil profissional deve atuar no método e pronto. Eu acho que não. Se a pessoa é capacitada, é um bom ser humano, tem ética, honestidade, por que ela não pode atuar no segmento que ela quiser? Então isso vale também para esse lado. Tá? Então, algumas coisas que eu fui fazendo. Tirei férias, né, de profissionais. Aprender, aí outra impasse, aprender tomografia que eu não sabia para poder tirar férias do profissional. Depois, clínica precisando de profissional para realizar ístero. Fui estudar sobre esse exame, a histerosalpingografia. Inclusive eu vou estar falando sobre esse exame, que é muito mais delicado que a mamografia, por exemplo. E para outro estado, conhecer e viabilizar a compra de equipamento. Então a clínica estava precisando de alguém para ir para outro estado, conhecer o equipamento para fazer a compra. E coloquei à disposição. Isso está ali na minha carteira de trabalho, que eu sou obrigado a fazer? Não, mas eu me coloquei à disposição e a clínica começa a me ver com outros olhos. Então não é só entrar na área, é se manter. Tá? Então esse é o motivo que eu me mantenho, eu acredito, né? Então, e a clínica precisando de marketing do equipamento. Então a clínica estava precisando divulgar, comprou o equipamento, precisando divulgar. Eu de livre espontânea vontade peguei, posicionei o celular e fiz um vídeo mostrando o diferencial do equipamento. Publicaram e o vídeo foi para milhares de pessoas. Tá? Então divulgaram a partir de um vídeo que eu fiz, e o vídeo era explicando, né, como era o exame, qual a potência do equipamento. Então isso está no script do técnico em radiologia? Tá não, mas você faz o diferencial. Você escolhe só fazer raio-x, só fazer mammo, ou ser um pouco a mais. Eu acho que a gente não pode ficar se prendendo a nada. Tá? E falando um pouco sobre atendimento, um dos pilares que eu fui absorvendo, né, e que eu vou explicar para vocês agora, que é coisas que vocês já sabem, mas eu vou estar falando, que é ouvir o que o paciente tem a dizer. Às vezes a gente está no automático, naquela correria do exame, do dia a dia. E a gente não para ali para ouvir o que o paciente está dizendo. Porque às vezes, uma anamnese que você faz ali, muda o diagnóstico do paciente. Tá? Então para ouvir, nem que seja aquela paciente que quer contar a vida dela toda, né? Você também não pode ficar ouvindo a vida dela toda, igual aquele meme, né? Foi, não sei o que, o portão me trancou, aí ela deu uma cutilada no ombro. Tem um meme que a mulher conta a história todinha. Essa paciente aí a gente vai, tá certo, e vai posicionando e vai ouvindo. Não é só chegar, posicionou, correu para fazer o raio-x, aí tu olha para trás e está a paciente atrás de ti. Não é assim não. É posicionar, explicar o processo do exame, tá? E nessa explicação você vai ouvindo ela. Ela vai, se você trabalha no âmbito particular, é uma coisa pessoal sua, que você está tratando a pessoa bem, mas depois ela fala para alguém, para uma recepcionista, essa recepcionista fala para o teu patrão, isso agrega valor. Então não é só por isso, não é só porque o meu patrão vai ficar satisfeito, porque você vai ser uma pessoa melhor com isso. Antes de você ser um bom profissional, acredito que você deve ser uma boa pessoa também. Não se exaltar mesmo que ele mereça. Tá aí uma coisa que eu tive que ter muito equilíbrio. Às vezes o paciente tem lotada, ela se exaltou e tal, e eu
Respirei fundo, a técnica de respirar fundo, né? Inclusive vou dar uma respirada aqui. Chega tranquilinho, começa a ver as coisas melhor. Você respirar fundo é muito importante. Então o paciente te pressionando ali, olha, era para ter feito o meu exame, eu cheguei aqui 7 horas, já é meio-dia, não fui atendido. Só porque é isso, né? Mas às vezes esse paciente está passando por um processo, um problema, que é muito maior do que a gente imagina. Tinha uma paciente que estava me esculachando, falando um monte de coisa que eu não tinha chamado ela ainda, não tinha feito nem uma hora que ela tinha chegado, professor. Aí, quando eu chamei ela, a mulher desarmou, começou a chorar. Sabe o que tinha acontecido? Ela estava com raiva de Deus, porque a mãe dela tinha morrido e ela tinha orado tanto para Deus não levar a mãe dela. Então ela estava naquele processo de dor e descontar em alguém. Aí você foi a vítima, ela descontou. Eu vou me exaltar no mesmo nível com ela? O que vai adiantar? Você vai dar uma lição para ela. Não, eu vou dar uma lição para o paciente, eu vou me exaltar igual ele. Não adianta, não adianta. Então às vezes a pessoa está passando por um momento de dor, às vezes nós estamos passando por um momento ruim no trabalho, no dia a dia, tá? Mas cada um tem uma forma de lidar com as suas emoções, tá? Então equilíbrio, né, emocional. Cuidado e humildade, tá? Pega um paciente idoso, né? Às vezes tem dificuldade de descer da mesa, desce ele com cuidado, tá? Não sabe colocar a chinela, pega a chinela, coloca no pé, porque é humildade isso. Identificação emocional, ver como é que ele está emocionalmente, e imaginar que poderia ser um ente querido naquela situação. Isso é o fundamental. Quando eu estou fazendo exames que eu imagino que poderia ser minha mãe, meu pai, ou meu irmão, por exemplo, ou minha irmã, muda a perspectiva. Eu imagino como é que eu queria que ficasse o exame do meu pai. Será que eu queria que ficasse mal feito? Será que se eu posso fazer um complemento, se eu tenho um conhecimento do complemento, será que se eu fizesse esse complemento, não seria melhor o diagnóstico desse paciente? E se fosse o meu pai fazendo esse exame, e eu sei fazer o complemento, e eu sei que precisa de um complemento de incidência, será que eu não faria? Então você tem esse pensamento crítico também, de botar uma pessoa que você ama naquela situação. Depois que eu fui pai, né? A forma que eu vejo criança é totalmente diferente. Eu imagino, rapaz, o meu estaria fazendo pior, né? Tinha criança que às vezes está chorando, não quer fazer o exame. Eu imagino se fosse o meu filho ali, como é que eu ia lidar com a situação? Eu ia dizer que simplesmente não dá para fazer o exame, ou eu ia tentar fazer o exame da melhor forma possível, né? Então, às vezes você se colocar no lugar e colocar alguém da família no lugar, tá? E agora nós vamos falar um pouco sobre o perfil do profissional. Puxar a responsabilidade para você. Tem aquele profissional, tem dois tipos de profissional. Aquele que todo mundo é culpado e aquele que puxa a responsabilidade para você. Aquele que todo mundo é culpado menos ele e aquele que puxa a responsabilidade para você. Eu prefiro ser aquele que puxa a responsabilidade para mim. Por quê? Porque isso é parte de liderança. Tá? Se eu estou no setor de tomografia, pessoal, quem está dormindo, bora acordar. A gente depois da comida aí ficou sonolento, e é porque nem foi almoço, mas depois do almoço. Então é o seguinte, se eu estou no setor de tomografia e tem a enfermagem, tem o estagiário, tem isso, tem aquilo, você tem que comandar, você tem que puxar a responsabilidade. Se é um exame de anjo e a enfermagem pegou com gel com 22 o acesso, e o ideal era pegar 18, aí a imagem de anjo ficou péssima porque o gel estava 22. De quem vai ser a culpa? É só da enfermagem porque pegou esse gel? Ou porque você não checou? Ou porque você não definiu que sempre teria que ser aquele gel? Tá? Então tem isso, puxar a responsabilidade e entender que você é peça fundamental e você é liderança ali. Às vezes você vai comandar mais do que um médico radiologista. Tá? Às vezes você sabe mais coisas de algum médico clínico ou um residente que chegou ali. Então é puxar a responsabilidade para você. É você entender que a necessidade de você ter uma postura de liderança. Liderar a equipe
enfermagem, estagiários que eu já falei, saber delegar e como falar com as pessoas, saber lidar com conflitos do setor, que nesse momento de conflito, é o momento em que as pessoas discutem, né, por um erro, por exemplo. Então você tem que saber lidar com esses conflitos e ser resolutivo e assertivo, tá? Esses são os pilares do perfil profissional. Eu acredito que você tem que ter ou desenvolver essas competências. E a melhor coisa, né? Isso que eu estou falando aqui, vocês podem trabalhar isso em vocês. Uma palestra que eu dou os parabéns para vocês que estão aqui nesse dia, né, estudando, se dedicando, muitos alunos, que era para ter muito mais gente, muito mais profissionais, mas é isso, é parar para ver o que o profissional fez e extrair o melhor de cada pessoa. Toda a vida eu fiz isso, eu modelava as pessoas que eram referência para mim. Então esse cara aqui tem um diferencial, eu vou puxar isso para mim. Olha, tem um cara que até hoje, né, no meu momento de estágio, eu aplico as coisas que ele fazia, algumas coisas. Ele, quando ele atendia criança, ele ligava o modo palhaço, o modo brincalhão. Então o cara nos exames de adulto, ele estava ali na postura dele. Quando era criança, ele já vinha com brincadeira e é impressionante, a maioria dos exames ele fazia sem nenhum problema. Então eu modelei isso, vocês podem fazer isso também, no estágio, na própria clínica que tem um profissional referência. Vocês podem modelar e extrair o melhor de cada pessoa, tá? E ser resolutivo e assertivo. Quando você é um profissional de excelência, você tem que buscar o máximo possível ser assertivo, né? Nas decisões, nos protocolos que você vai fazer. Claro, nós somos humanos, nós erramos, mas é não persistir no mesmo erro, tá? Aí a questão de fazer, de ser proativo, né? Como é que eu posso ser proativo no setor? Fazer antes que peçam, agir com antecipação e até as coisas que não competem no momento. Por exemplo, eu estou numa clínica ou no hospital. Aí a paciente acabou de derramar um copo com água bem no meio. Ali. Não tem ninguém da limpeza, não tem ninguém do setor ali. O que é mais prudente você fazer? Pegar e sair e continuar seus exames, ou pelo menos sinalizar com a cadeira, ou até mesmo limpar. O que é mais prudente fazer? Porque uma pessoa pode vir ali e cair, uma idosa, pega, escorrega e cai. Entendeu? Não te compete. São coisas que não te competem. Eu sei que não te compete. Eu sei que gente fala assim, bate o pé e diz, não, eu vou fazer raio-x de tomografia, acabou. Mas são coisas que eu estou trazendo aqui que diferenciaram e que vocês podem aplicar. Fazer coisas que às vezes não te competem mesmo. Claro, que não te atrapalhe também no teu serviço. Se tu está com a agenda lotada lá, tu não vai pegar e vai ficar limpando o chão porque alguém pode cair. Sinaliza no mínimo, ou chama alguém responsável. Tá? Não seja passivo, seja ativo aí naquela situação. Tá? Isso te diferencia. Agora, até aqui está tudo bem, tudo tranquilo? Não dormir não. Quem está dormindo, ó, a missão de quem está acordado, cutucar quem está dormindo, viu? Ou então tem um café ali, um cafezinho, não dormir não. Agora, se tivesse como controlar só o ar, né, também está muito gelado, tá? Cearense não gosta de coisa muito frio não, né? Então, puder aumentar só um pouquinho também, seria bom. Agora, vamos falar de melhorias na prática para os seus exames. Então são coisas que eu vou falar agora que você já vai poder aplicar nos seus exames amanhã, se você atua na área. Tem alguém que atua na área aqui? Levanta a mão, quem já atua. 1, 2, 3, tem algumas pessoas, a maioria é estudante. Pessoal, uma salva de palmas para os estudantes que estão aqui nesse momento. Vocês vão fazer a diferença. Tem gente que está perdendo tempo de estar aqui num momento como esse, tá? Profissionais que não procuram se dedicar. Parabéns para vocês. Ó, agora vamos falar de melhorias na prática. São coisas que não te disseram no teu curso, mas que com a minha experiência eu vou te ajudar agora. Se você anotar ou tirar uma foto, alguma coisa assim, vai te ajudar quando você for atuar na área, eu tenho certeza absoluta.
E não esqueçam de estar fazendo stories e marcando radiologia prática, hein? Vou repostar. Ó, ética e postura. Princípios. Agora eu vou falar das coisas que me ajudaram na mamografia, tá? Depois eu vou falar dos outros exames mais complexos que eu tive que me reinventar. Então, na mamografia, eu tive que ter ética e postura. Imagina um profissional que vai fazer mamografia e não tem ética e postura. Tem como fazer um exame com um profissional desse? Você colocaria sua esposa, sua avó, sua mãe para fazer um exame com um profissional que não tem ética e postura? Que não fala da forma correta com o paciente? É a questão de falar, chamar pelo nome o paciente. É ética e postura. Chamar pelo nome, não de meu amorzinho, meu bem. Cuidado com isso, que às vezes o paciente pode confundir. Tá? Então, ética e postura nesse momento. Tá? É você chamar o paciente, é você estar bem alinhado, isso é ética e postura. Explicação do passo a passo. Mas na mamografia é impressionante. Eu vou fazer uma mamografia de uma mulher que faz mamografia há 10 anos. Eu pergunto a ela, a senhora sabe por que é feita essa compressão na sua mão? Por que apertam a sua mão? Ela disse, faz 10 anos que eu faço mamografia, faz 8 anos. Nunca me explicaram. Simplesmente chegaram e apertavam. Simplesmente. E você fazer essa explicação do passo a passo, você não tem ideia o quanto o teu exame vai melhorar. Não precisa você dar aquela aula por Conrad, não naquela aula não. É explicar as coisas simples, o passo a passo, por que você está fazendo isso, tá? Então, explicação do passo a passo. Ó, esse aqui é a bandeja, ela vai fazer a compressão na sua mama e vai deixar a imagem melhor, tá? É por isso que eu estou fazendo, tá bom? Então, é uma explicação simples, envolvimento da paciente com o exame, isso aplicado na mamografia. Se a paciente não colabora com o seu exame, você pode ser o melhor profissional aqui. Então, a professora Renata lá, né, fazendo mamografia, se o paciente não colaborar com o exame de mamografia, tem como o exame ficar bom? Então, você tem que envolver a paciente. Ela entender que se ela não colaborar com o seu exame, você pode ser o melhor, mas o exame não vai ficar bom, tá? Então você envolver, você dizer, olha, eu preciso que a senhora me ajude no exame. 50% seu, 50% eu. Então você vai procurar relaxar, respirar fundo, deixar eu fazer o que tem que ser feito, posicionar corretamente para a gente ter um resultado que o médico possa dar um diagnóstico preciso. Agora chega aquela paciente que não colabora, que você bota a mão lá e ela baixa a mão, que ela deixa a musculatura rígida, que ela reclama, você antes de fazer a compressão ela reclama, tem uma grande chance de esse exame não ficar bom. Então, você tem que envolver essa paciente no exame. Conhecimento dos equipamentos e as funções. Tem gente que atua na mamografia há 3 anos, mas só sabe fazer o arroz com feijão. Se aparecer uma compressão seletiva, uma manobra diferente, uma magnificação, não sabe fazer. Tá? Então, por quê? Porque às vezes não conhece o equipamento, não está preocupado em se atualizar e aprender que existem complementos que são necessários. Aí entra mais uma vez o conhecimento anatômico. Se você não sabe o que deve estar na imagem de mamografia, como é que você vai saber se fez o exame padrão ou não? Se você não souber o mínimo que deve estar enquadrado, como é que você não saber se a imagem ficou boa? Então, o conhecimento anatômico e mamográfico. Técnica e sistematização do exame. Eu falei para vocês que tem um momento que eu tenho ética e postura, eu chamo a paciente, eu vou explicar do exame, mas eu tenho uma sistematização na minha cabeça. Quando aquele paciente chega, eu já sei qual vai ser a rotina que eu vou fazer, como é que eu vou estar alinhando a paciente. Então, a primeira coisa na clínica, assim como aqui que está frio, nas clínicas geralmente está frio também, né? Porque tem que ter o ar-condicionado. Então a gente dá uma bata para a paciente, nem que seja para ela cobrir uma parte da mama em cada etapa. Então entrega uma bata para a paciente,
Tá? E na hora do exame, ó, postura. A primeira sistematização na minha cabeça vai ficar de frente para o book, vai ficar com a coluna ereta, tá? Não vai ficar corcunda, então já deixa o paciente na posição e já centraliza a mão. E você começa a conversar com ela. Você vai, às vezes, conversar coisas que não tem nada a ver com o exame, mas que ajuda. Por exemplo, pergunta a ela se ela já amamentou. Por que isso? Porque você já pode trazer informação para ela. Olha, tem uma estatística que diz que se a mulher amamentou, as chances de ter câncer de mama são menores. Então você já traz informação para ela, que ela não sabia, e ela já vai se familiarizando com você e com o exame. Isso é envolver a paciente. Saber se ela já teve filhos. Saber esses detalhes, você vai trazendo informações para a paciente. A sistematização é isso. Aí você vai fazer uma coisa sistemática, mas que não seja robótica. Não seja falando, que não seja sem falar com a paciente, sem ter uma atenção. Tá? E a atualização constante, que é isso que vocês estão fazendo aqui, se atualizando. Vocês acham que eu não estudo para dar uma palestra, para dar uma aula? Eu tenho que estudar, então eu tenho que me atualizar. Chega a tomossíntese, chegam outros métodos aí, se eu não tiver a par, como é que eu vou dar uma aula de qualidade para o meu aluno? Então, se atualizando o tempo inteiro, a gente não sabe de tudo. E outra dica importante, ter mentores, ter pessoas que podem te direcionar para o alto, que podem te direcionar para ser referência, para estar acima da média, tá? Meu amigo Eduardo, está dando tudo certo aí na transmissão? Tudo sob controle. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Olha aí, com rádio não é brincadeira. E essa explicação que eu falo explique sobre os feijões. Alguém já ouviu falar sobre essa analogia do feijão que eu faço? Tem uma lá, tem algumas pessoas que já ouviram, né? Um certo dia eu estava fazendo, antes de fazer a mamografia, a paciente estava se trocando. E eu acho que eu lembrei da minha mãe catando feijão para fazer o almoço. Acho que eu estava com fome nesse dia. O que é que aconteceu? Eu imaginei o seguinte, na explicação para as pacientes, ó. Quando você explica o que vai acontecer durante o exame, você passa segurança. Procure fazer analogias para o melhor entendimento da paciente. Então, aquela paciente, você vai ter vários tipos de perfis de paciente diferentes. Tem aquela paciente idosa, tem aquela paciente mais jovem. Tem paciente até de 20 anos que faz mamografia, tá? Então, você vai ter vários perfis. E você tem que simplificar o motivo do exame para ela poder colaborar com aqueles 50% restante. Então, como é que você vai fazer? Tem a analogia do feijão que eu aplico e dá muito certo. Como é que funciona? Eu explico assim, ó, dona Maria, é o seguinte. Você vai imaginar que na sua mama, tá, existem glândulas mamárias, que são essas que produziram leite quando a senhora teve filho. No caso, eu já tinha perguntado se ela teve filho. Foram elas que produziram leite quando a senhora teve filho, tá certo? Essas glândulas são parecidas com caroços de feijão. Então, você imagina que são vários carocinhos de feijão na sua mama. E o que vai acontecer? Se o feijão, dona Maria, estiver junto aqui, ó, igual está na mão, eu consigo visualizar o feijão que está podre, o feijão que está ruim? Eu consigo ou não, pessoal, visualizar melhor? Não. Mais difícil, não é? Muito mais difícil. Então eu explico isso para ela. Aí ela fala, não. Aí eu falo, e quando a senhora espalha ele na mesa? Fica melhor ou fica mais difícil? Fica melhor ou mais difícil, pessoal? Melhor. Muito melhor de visualizar o feijão que está ruim, não é? E ela pega e tira ele. Aí na mamografia é assim que funciona. Quando eu faço a compressão, que é essa parte ruim que a senhora vai fazer do exame, e vai apertar a sua mama, o objetivo é espalhar as glândulas. Ou seja, espalhar os carocinhos de feijão. E com isso o médico vai saber se tem alguma lesão ou não nas glândulas muito melhor. O que vocês acharam dessa analogia? Dá para entender? Sim. Pois é trazer uma coisa simples, mas que a paciente vai entender. Então ela imagina, ela fala assim, meu filho, pode apertar. Porque eu não quero fazer esse exame e ainda sair mal feito, né? O receio do paciente às vezes
vem de uma cidade distante fazer o exame, e aí o exame sair mal feito por causa de uma compressão, aí é onde entra a nossa forma de explicar. Beleza? Então, essas são as ferramentas que eu utilizo no início do exame. Aqui, pessoal, eu trago para vocês um exame que às vezes as pessoas têm dúvida, né? Que é o exame em peça cirúrgica. Tá? Já mudando totalmente de assunto. Mas eu estou aqui para falar coisas que talvez vocês não viram e que pode ajudar vocês. Então, essa aí é uma imagem de uma peça cirúrgica. Tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, no book, aqui é uma peça. Então aqui a paciente está lá no centro cirúrgico. O médico tira um pedaço da mama dela, que esse pedaço dessa mama dela é a peça que provavelmente está na região de câncer dessa paciente, e vai ser confirmado quando faz um exame de mamografia da peça. Tá? Então, isso acontece. Vocês já sabiam que existe esse tipo de método na mamografia? Sim. Todos aqui sabiam já? Vocês podem fazer esse tipo de exame? Não, né? Então, é um exame bem simples de ser realizado. Você pode colocar algo aqui na peça. Nesse dia eu estava na correria e às vezes fica ruim. Se você colocar alguma coisa aqui, vai sair sobreposto na imagem. Tá? Então, se você coloca uma sacola, às vezes a sacola está cheia de sangue, ela traz artefato. Mas pode colocar algo ali que, por exemplo, papel toalha, que não vai causar artefato, que também vai ficar melhor para fazer a limpeza do book depois, né? Então você simplesmente vai colocar a peça. Como é que eu faço, né? Qual é a rotina que eu faço e que um médico mastologista quer? Ele não reclama até hoje. Eu faço na rotina normal, crânio caudal, tá? E depois eu faço uma magnificação na peça. Então, eu troco aqui o suporte, coloco a mama na rampa de magnificação, que ela vai elevar a altura, como o próprio nome está dizendo, magnificação, ou seja, vai ampliar a área. Então, nós vamos ampliar a área de lesão e nós vamos mandar essas duas imagens. Uma imagem rotina, crânio caudal normal, e uma imagem magnificada, que é um suporte que você vai simplesmente conectar aqui, vai elevar a altura da peça e você vai ter uma imagem melhor. Tá? Então é simples, se chegar, não se apavore, meu Deus, é um exame de uma peça. Né? Você tem que fazer o exame rápido porque a paciente está aberta lá no centro cirúrgico, isso é fato. Tem que ter agilidade. Mas faz um exame crânio caudal e um complemento com magnificação, fechou. Mandou a imagem para o médico, pronto. Então, é uma coisa simples que às vezes a pessoa tem medo de fazer, porque é algo novo, né? Então, tudo que é novo, às vezes a gente tem um receio. E agora, as melhorias práticas, né? Quais são as melhorias do meu exame? Vocês vão ter alguns bloqueios, você achar que não sabe mamografia, é pelo fato de fazer a médio lateral oblíqua. As pessoas dizem, tem muita dificuldade na médio lateral. Eu não consigo pegar o peitoral direito, eu não consigo fazer com que a pele inframamária apareça. Então, esses detalhes que eu vou falar agora melhoram tudo isso. A altura do book na crânio caudal. Então, a altura do book na crânio caudal é na prega, bem na altura, no início da prega inframamária. Então, tem um tórax e vai começar a mama. Nessa transição existe a prega inframamária, que é a altura que deve ficar o book na crânio caudal. Só que na médio lateral oblíqua, em alguns casos, você tem que botar um pouquinho a mais abaixo, na verdade, da prega inframamária. E isso vai ajudar muito a pegar peitoral. Vai melhorar muito a questão dos peitorais na médio lateral oblíqua. Então, o detalhe, a altura do book. Angulação na médio lateral oblíqua. Nós temos aí referências, né, americanas em relação à literatura de mamografia. Então nós temos uma referência americana, que o biotipo de paciente
às vezes varia muito para a mulher brasileira. Nós temos uma mulher brasileira que cada uma tem um tipo, né? Tem alta, tem magra, tem baixinha, tem... Então, são uma infinidade de pacientes e biotipos diferentes. E eles, em alguns casos, eles preconizam que a angulação tem que ser a 45 graus. É 45 graus e acabou. A angulação que o book vai ter que fazer para o exame. Só que, se você aplicar isso para todo tipo de biotipo, tem exame que vai ficar beleza, ótimo, perfeito, mas tem exame que não vai ficar. Tem exame que vai ficar ruim. Então, algumas pacientes pedem uma angulação maior e outras pedem uma angulação menor. Só que nós temos a literatura dizendo que é 45 graus. Aí é onde entra o protocolo de cada clínica. Se você observar que o radiologista não se incomoda que você altere, né, a questão da angulação, não tem problema. Se o radiologista está sabendo, se ele não tem problema com isso, então fechou. Agora, se ele quer que seja a 45 graus e acabou. Aí pronto, você tem que fazer a 45 graus. Só que neste caso, você diminui a altura do book. Então, uma coisa que vai ajudar. Já que você não pode angular mais ou menos o book, você faz uma diminuição da altura do book e isso vai ajudar a pegar mais estruturas e o exame ficar mais padrão. Tem paciente que vai sofrer muito mais se fizer uma angulação de 45 e ela estava precisando de 50 graus, por exemplo, de angulação do book. Tá? Então existe isso também. Mão apertando a alça, é clássico. O paciente vai fazer a mamografia, aí tem a alça no book. Se eu tenho alguma imagem que dá para mostrar aqui. Tem não. Para eu mostrar para quem não conhece ainda. Existe uma alça aqui, ó, que na média lateral dele, a paciente vai ficar deitada, meio que deitada um pouco para trás, né? Então, se ela estiver com a mão apertando forte, a musculatura vai estar rígida. Com isso, você não vai conseguir pegar estruturas tão bem quanto deveria. Então, um detalhe importante que melhora a qualidade do exame é o quê? É a mão apertando a alça. Então, deixa só a mão encostada, ou às vezes nem precisa colocar na alça, só deixa levantar. Então, já vai melhorar um pouco o exame. Ombro levantado. Ombro levantado é clássico. Você posiciona a paciente num ponto lá de fazer o exame, começa a fazer a compressão, ela começa a levantar o ombro, às vezes você nem percebe. Então, levantou, tirou a estrutura. Tirou a estrutura, o exame vai ficar tão bom quanto deveria. Então, são detalhes que você tem que se atentar. Respiração, que é a técnica que eu sempre uso para todo tipo de exame. Paciente está ansioso, para mamografia, para ístero. Paciente, agora a senhora vai puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca. Como é bom respirar. Então, ela respira fundo e relaxa a musculatura. Então, isso influencia sim no seu exame. E a postura, né? O paciente não pode estar com aquela hipercifose ou hiperlordose. Tem que estar com a postura ereta, tá? Sempre. Beleza. Então, eu entendi que essa região da mama, né, nós temos as glândulas mamárias, que são os carocídeos de feijão que eu expliquei para vocês, nós temos o mamilo, a auréola aqui, vamos ter o tecido subcutâneo, nós vamos ter a gordura, né, aqui, os linfonodos, aqui tem a musculatura do músculo peitoral maior e o músculo peitoral menor. Então imagine que é uma região que está cheia de musculatura. Então, se a paciente estiver muito tensionada, com medo, nervosa, vai deixar a musculatura rígida e você não vai conseguir pegar estruturas tão bem como deveria. Então, por isso que eu bato na tecla da comunicação e da paciente colaborar com o exame, respirar fundo para deixar essa musculatura mais relaxada, tá? E aqui para revisar a anatomia, muita gente tem dificuldade. Aqui é uma imagem que eu estava falando para vocês, que é a crânio caudal, onde não tem angulação do book, tá? Então, a radiação vai vir de cima para baixo, e o book vai estar embaixo, e a gente vai ter essa imagem, a mama direita e aqui a mama esquerda. E ela é dividida, né? Uma das divisões, que são várias,
mas uma das divisões que você vai fazer é dos quadrantes, tá? Então faz um X na crânio caudal, aqui nas duas juntas, né? E existem os quadrantes laterais, que é os que estão para cima, e os quadrantes mediais. Então o lateral está mais próximo da axila, lateral, e o medial que está mais para o centro, né? Para o centro dessa paciente. E aqui nós temos a média lateral oblíqua, que nós temos os quadrantes superiores e inferiores. Então, enquanto na crânio caudal você vai definir o que é lateral e o que é medial, na média lateral você vai conseguir definir o que é superior e o que é inferior. Professor, por que você acha que isso é importante? Não é só fazer o exame e mandar para o médico, precisa saber disso. Precisa, porque às vezes ele pede para fazer uma compressão no quadrante lateral da mama direita. Se você não souber onde é o quadrante lateral, você vai se confundir se é embaixo ou em cima, onde é o lateral. Então, é importante você saber disso também. Tá? Então, são coisas que você sabendo, você vai poder aplicar no seu exame e os exames vão melhorar. Tá? Esse é o nosso objetivo hoje aqui. Todos entendidos referente à mamografia? Tudo tranquilo? No final, eu quero que vocês façam perguntas. Tá? Não quero ficar falando sem pergunta de ninguém. Então, fazer perguntas aí, já vai preparando a pergunta. Vou falar de outro exame que me diferenciou muito, que é a histerosalpingografia. Todo mundo sabe falar essa pronúncia, histerosalpingografia? Fala aí, todo mundo. Salpicou foi tudo. Eu também não sabia falar não, nessa pronúncia. Aí com o tempo eu me adaptei. Histerosalpingografia. É o exame das tubas uterinas ou das trompas, antigas trompas de Falópio. Então, esse foi o exame que eu me destaquei no meu serviço, no meu ambiente de trabalho, que vocês podem se destacar também, se tiver o serviço, ou se vier o serviço para vocês fazerem esse tipo de exame. Então, o que é esse exame? Como o próprio nome está dizendo, é o exame das tubas uterinas. Tá? Então, aqui é o útero, né? Nós temos as tubas uterinas, é conhecido como das tubas. Né? Só que a gente vai avaliar a anatomia, ou seja, a morfologia do útero e das tubas. Então, a gente vai ver nesse exame se as tubas estão pérvias. Ou seja, qual o motivo principal da realização do exame? E por que é um exame que eu tenho um sentimento muito positivo com ele? Porque é o exame que a paciente vai fazer porque ela está tentando engravidar. Às vezes tentando engravidar 1, 2, 3 anos e não consegue. E esse exame vai definir se ela vai conseguir engravidar de forma natural ou não. Né? Então, esse exame é muito importante porque você vai lidar com um sonho, às vezes, de 8 anos de uma paciente. Então, é uma forma diferente de você atender a paciente, entender a situação. Tá? Então, é muito importante, a importância do exame para pacientes tentantes. Tá? Eu vou falar dos equipamentos, brevemente aqui que a gente utiliza, que a maioria das pacientes ficam super assustadas com esse equipamento aqui, ó. Mas é bem simples, pessoal. Aqui é o espéculo, quem já fez prevenção conhece, né? Que é o espéculo da prevenção, que vai abrir o canal vaginal. Aqui nós temos as ogivas, que são peças que vão ser conectadas aqui, ó, na ponta da pinça de Pose. E aqui nós temos uma pinça. Então essas ogivinhas aqui, elas têm tamanhos e formatos diferentes, que é de acordo com o colo do útero de cada paciente. Então você pega a ogiva e conecta aqui de acordo com o colo. Professor, essa pinça vai entrar todinha no útero da paciente? Não, a pinça, ela vai servir para quê? Para você não ficar pegando radiação na mão. Por quê? Porque vai ter uma seringa aqui na ponta, ó. Então você vai injetar daqui dessa ponta e o contraste vai percorrer aqui, ó. E é somente essa pontinha da ogiva que vai ser conectada no colo do útero. Então é só a pontinha da ogiva que conecta, não vai entrar no útero a pinça. Tá? Só entra a ponta da ogiva, pode entrar um pouco, não vai passar essa extremidade inteira. Tá? Então é utilizado
são utilizadas essas ferramentas. Então, como é que consiste o exame? Aqui é o espéculo da prevenção e aqui você visualiza o colo do útero da paciente. Quando ele está nessa coloração aqui mais rosada, quer dizer que está tudo bem, não tem nenhum problema. Às vezes, quando tem uma corzinha mais avermelhada aqui, quer dizer que essa paciente está com raladura, né? A famosa raladura ou inflamação no colo do útero. Pode ser feito o exame também nesse caso, não tem problema. E revisando a parte anatômica aqui, nós temos o útero, o canal vaginal, né? Nós temos aqui a parte mais externa, a parte medial e a parte mais interna do útero, né? Que nós temos a externa, é o perimétrio, tá? Que é essa partezinha aqui, ó. Nós temos a mais medial, que é o miométrio, desculpa, que é a camada muscular. Então, perimétrio, miométrio, que é essa aqui, e a parte mais interna, que é o endométrio, que é ele que vai se descamar na menstruação. Então, todo ciclo menstrual, se a mulher menstrua normalmente, todo mês, o endométrio ele se descama e desce, ó, forma de sangue. Tá? Então, quando a mulher está nesse período, vai inchar mais o endométrio e vai descer a menstruação aqui. Tá? Então, nós temos aqui a tuba direita e a tuba esquerda do ovário. Ovário direito e ovário esquerdo. Então, basicamente, aquela pinça vai ser conectada aqui no orifício externo do colo do útero. E se tiver tudo bem, o líquido, que é o contraste, nesse exame a gente vai utilizar o contraste. Então, o contraste ele vai ser injetado no colo do útero e vai preencher aqui, ó, o útero e as tubas uterinas. Então, se estiver tudo bem com essa paciente, o contraste vai preencher o útero e as tubas, que são as trompas, tá? E indo para a prática, essa é a posição que a paciente tem que ficar, que é a posição ginecológica. Aqui é onde é colocado o espéculo e aqui é a anatomia que a gente acabou de revisar. Tá? Muitas pessoas têm dificuldade, são dificuldades de às vezes médicos, enfermeiros também, é encontrar esse colo do útero. Tem paciente que tem o útero retrovertido, né? Normalmente o útero é antevertido, então alguns têm o útero retrovertido. Os dois lados, né? Consigo ver que o contraste passou tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E observe como é fininha a tuba. Olha o tamanho da pelve, olha o saco aqui, ó, o saco está gigante perto do útero. E olha o tamanho da tuba, olha a espessura da tuba, enfim. E olha o tamanho desse útero. Por isso que toda vez que eu estudo anatomia, eu acredito mais em Deus. Como é que pode um útero desse tamanho ficar gigante dentro de uma mulher, né? E comprimir todos os órgãos? Então é muito perfeito, tá? Então nós temos aqui o útero que vai esticar essa mulher engravidar, no caso, né? Então aqui nós temos exemplos de útero de Delphi, né? Que é o útero que ele, como se ele fizesse uma bifurcação, como se a gente tivesse dois úteros, né? Então nesse caso aqui, ó, foi injetado contraste, né? E ele ficou bipartido, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Essa paciente ela tinha duas tubas e o útero dela é considerado, enquadrado no útero de Delphi. Se injeta o contraste, ele vai ter essa bipartido, né? Ele vai ter essa bifurcação aqui. Tranquilos a respeito da ístero? Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho assim uma pergunta sobre quanto de radiação que a paciente está sendo exposta, porque é uma área muito sensível, a paciente já está querendo engravidar. Quanto de radiação e qual a probabilidade disso interferir em alguma coisa? Seu nome? Pronto. Show de bola. Então, como é que funciona? A pergunta dela foi muito importante, porque tem mulher que tem muito medo de fazer exame, porque vai pegar radiação justamente no útero, né? Então, quando você vai para fazer um exame desse, né, a dose de radiação do raio-x hoje já é baixa. Tá? Nos equipamentos, a dose, sem comparação com o passado, é muito mais baixa. A segunda parte,
nós temos um protocolo que diminuímos mais ainda a radiação nesse tipo de exame. Por exemplo, aqui é um exame que eu vou visualizar a pelve. Normalmente, eu ia fazer um exame com, sei lá, 90 kV, 85 kV e 250 mA, digamos. Que geralmente essa é a média mesmo. Então, neste caso, eu ia botar, quando eu botava 85 com o paciente normal, para esse eu uso 70, né, 65, e o MA também eu reduzo para 200, para ficar ali um pouco grosso ainda. Então, isso é importante tanto para a paciente que está diminuindo a dose de radiação para ela, quanto para quem vai estar realizando o exame, que vai diminuir também a dose de radiação secundária. Então, é um ganha-ganha, tanto a paciente quanto o profissional. E não vai, aquele exame ali não vai causar nenhum prejuízo para ela, porque a dose é baixíssima. Tá? Então, não precisa se preocupar em relação a isso. Isso é o que a gente sempre fala para as pacientes também. Tá? Que a dose de radiação é baixa, que algumas vezes você vai ter que fazer algumas exposições a mais, mas isso não vai dificultar o processo dela de engravidar, não. Tá? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Qual é o contraste utilizado? Nós utilizamos o iodo, hidrossolúvel. Né? O mesmo utilizado na tomografia e também nos exames contrastados no raio-x, né? Esofagograma em alguns casos, entre outros. Então, o mesmo contraste hidrossolúvel. Mais alguma pergunta? Diga. Se ela tiver ovário micropolicístico, pronto, a pergunta dela, se a paciente tiver micropolicistos, que são micropolicísticos que dão no ovário, né, se apresentam no ovário, se a dor vai aumentar. O único caso de aumentar que eu vejo na prática que a paciente sente mais dor é quando ela possui endometriose. O paciente tem endometriose, às vezes até em andar de moto ela sente dor. Imagine colocar um espéculo, abrir o canal vaginal. Então, a endometriose em alguns casos. Já fiz pacientes, já fizemos exames de pacientes que ela possui endometriose e não sentiu praticamente nada. Mas, geralmente, o ovário micropolicísticos, cistos, não vai aumentar a dor não. Tá? Mais alguma dúvida? Diga. Sobre mamografia. Certo. Se eu sempre faço com 45 graus na ambulação, se eu faço com 30 ou 60, eu tenho que especificar no exame da ambulância de 30 ou 60 graus? Perfeito. A pergunta dela em relação às angulações na mamografia, que eu falei para vocês, que tem a literatura que diz, a literatura americana, que tem que ser a 45 graus. E a pergunta é, se eu faço a 60 ou a 35, se eu tenho que especificar lá. Quanto mais informações você colocar, melhor. Se você puder colocar a angulação, fica muito melhor no exemplo que, se a paciente for fazer em outra unidade o exame complemento, por exemplo. Você fez 60 graus nela, certo? E ela vai fazer em uma outra unidade. Às vezes você pode fazer o complemento de magnificação direto. Nem precisa fazer a rotina de novo para poder localizar a lesão que o médico quer ver. Tá? Então, quanto mais informação, melhor. Você pode colocar sem problemas. Depende de cada setor. Às vezes o radiologista não quer que coloque, mas quanto mais informação, melhor. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Diga. Nome do meu canal no YouTube, Radiologia Prática. No YouTube e também no Instagram. Aproveita aí, já faz uma história e marca nós. Tá bom? Qual a sua dúvida? Perfeito. Não há questão de tempo, há questão de quantidade. Tá? Então, primeiro eu faço uma radiografia simples, que eu vou localizar a pelve e ver se a paciente está bem posicionada. Depois, gradativamente, a gente vai injetando mais contraste. Então, começa com 5 ml, depois 10, por último 15. E se precisar, você injeta até 20. Mas é quantidade. Você vai fazendo mais radiografias de acordo com a quantidade de imagens. Se o protocolo é 4 imagens, você vai 5, 10, geralmente 15, aí você só muda o posicionamento.
tá? Tem locais que até 20, 15, depois do posicionamento. Mais alguma dúvida? Tranquilo, sanados? Tem gente que tem dúvida e não vai perguntar. Aí fica, vai para casa falando assim, não perguntei, fiquei com vergonha. Também era assim. Mas eu parei, então um pouco mais. O pessoal fala de timidez, né? Ontem aqui, eu sou muito tímido, mas estou trabalhando isso. Então é uma coisa que o perfil profissional pede também. Que você não seja tímido, que você entenda. Às vezes a timidez é um medo. Timidez é o medo de alguém te julgar. Então às vezes você fica tímido numa situação de estar de frente para um médico, ou de estar de frente para alguém, e você fica tímido porque tem medo do que essa pessoa vai pensar de você. A partir do momento que você para de ter medo do que os outros vão pensar de você, você perde um pouco essa timidez. Então é isso, eu procuro ser eu e isso me ajuda profissionalmente também. Se a pessoa gosta de mim pelo que eu sou, beleza. Se ela não gosta pelo que eu sou, também é a opção dela. Tá? Então assim também o perfil profissional que nos ajuda. Fala. Mais alto. Se o exame é feito no período menstrual, não pode ser feito no período menstrual. Existe um preparo que a paciente ela tem que estar no mínimo 5 dias depois da menstruação. Por quê? Eu falei de endometriose aqui, né? A endometriose, uma das possíveis causas de endometriose é quando o sangue da menstruação, ao invés de ele ter saído todo, ele refluiu pelas tubas e caiu na cavidade abdominal, impregnou ali no útero. Então isso vai causar um processo inflamatório nesse paciente e depois pode ser diagnosticado endometriose. Então imagine se eu fizer o exame no paciente que está menstruado. Vai injetar líquido, esse líquido vai subir com sangue e tudo. Vai cair na cavidade abdominal, porque quando o exame dá corte positivo, ele passa aqui pelo útero e vai cair um pouquinho aqui na cavidade abdominal. Então, se tiver sangue, se tiver menstruado, vai cair sangue, pode causar esse processo de endometriose. Então, não é indicado fazer. Não faça. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Professor, encerra agora? Marcos, 5 minutos. aqui, ó. Diga. Em relação ao de Delphi. Pronto. Em relação ao útero de Delphi, essa imagem aqui, ó. A gravidez acontece normal. Já aconteceu uma gravidez rara, que é muito rara, que a mulher engravidou e de gêmeos, um em cada lado. Já aconteceu. Mas é muito raro isso. Por quê? Porque cada mês vai intercalando, né? Às vezes no mês a mulher está sentindo uma cólica de um lado, no outro mês do outro. É porque o ovário, ele está de cada lado. Então, se você estiver ovulando do lado direito, tá? Aí você vai geralmente engravidar pelo óvulo do lado direito, da tuba direita. Então é muito raro, mas aconteceu já nesse paciente engravidar e ter gêmeos. Né? Diga. Pode falar. Na verdade, ele tem o que é aqui, ó. Aqui é para vocês entenderem. Aqui é o colo do útero e aqui é o útero. Então, o canal vaginal está aqui, ó. Tá? Então, a pessoa tem um canal vaginal normal, mas o útero dela é de Delphi. Tá? Então, no canal vaginal, às vezes não pode ter nenhum problema nenhum, mas o útero é de Delphi. Então, geralmente não vai ter septo no próprio canal vaginal. E esse exemplo que eu falei aqui para vocês, ó. Por que a paciente consegue engravidar se ela tiver uma das tubas obstruídas? Porque se ela estiver ovulando do lado direito, tiver tudo normalzinho, ela consegue engravidar. Agora, se ela tiver com as duas tubas obstruídas, de fato, só se fizer uma fertilização ou se Deus fizer um milagre nela. Diga. Eu quero saber se a quantidade de contrato é a mesma, independente do útero. Pronto, em relação à quantidade de contraste de acordo com o tipo de útero. A quantidade de contraste é em média 15 ml para todos, até mesmo para o útero de Delphi. Por quê? Porque o útero é muito pequeno. Você viu que preencheu aqui, ó. Olha o tamanho do útero e aqui só está na pelve, no círculo da pelve menor.
tá? Então a quantidade é em média 15. Tem exames que a paciente tem o útero totalmente normal e eu tenho que injetar, por exemplo, 20, 25. Por quê? Porque quando a gente injeta o contraste, às vezes o paciente tem resistência, aí o contraste, ao invés de entrar, ele extravasa no canal vaginal, aí vai derramando mais contraste, não entra de fato no colo. Beleza? Alguma mais? Alguma dúvida? Diga. Na ginecomastia, pronto. Ela perguntou sobre a ginecomastia, que é entrando na mamografia, que é o homem que desenvolve a glândula mamária, né? Existem dois tipos, o homem que tem gordura, que no caso é o meu, que é um gordo, tá? E tem o caso de ginecomastia. Então, a ginecomastia ele vai desenvolver essa glândula que estava atrofiada. Então, a chance desse paciente ter o câncer de mama, em uma estatística geral, né, 99% de chance é a mulher ter câncer, e quanto por cento é o homem. Então, na estatística geral, o homem tem chance de ter câncer de mama, mas as chances são baixas. Tá? De 10 mulheres, por exemplo, um homem pode ter câncer de mama, de acordo com essa estatística. Tá bom? Mais alguma, pessoal? Para não ir para casa aqui no carro de consciência, tudo tranquilo? Beleza? Cadê o professor? Saiu? Tá aí. Ainda tinha um finalzinho aqui, dá tempo ou encerra? Encerra? Tá bom. Ó, já é 12h30, vamos almoçar, né, galera? Então é isso, pessoal. Essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu estou muito feliz de fato de estar aqui com vocês. E para finalizar, eu só queria fazer um agradecimento. E quem já me acompanha, não sei se todos me acompanham aqui, eu faço no final das minhas lives uma oração. Eu queria finalizar minha apresentação com oração. Então, vamos orar rapidinho. Quem quer orar? Quem não quer, fica sentado. Quem quer orar, fica em pé, por favor. Cada um tem a sua opção, né? Vou pedir agora para desligar as luzes, professor. E todos fechem os olhos. Tá? Segura as cartas. Vamos lá. Senhor, eu te agradeço pela vida de todos que estão aqui hoje, que se propuseram a estar aprendendo, se propuseram a estar buscando conhecimento, que o Senhor ilumine o caminho de cada um de vocês, que vocês sejam luz, sal na terra, sejam pessoas diferenciadas, que estão preocupados de fato com o paciente, com o ser humano como um todo. Eu desejo grandiosamente que vocês sejam grandes profissionais, que estejam um dia aqui palestrando também, representando. E essa é a minha oração, agradecendo pela vida de todos nós. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Cadê minha picanha, hein? Esse negócio aqui de live aqui vai custar mais caro, viu, no orçamento. Pronto, então tá. Se aproximando agora do horário de almoço, né? Galera, eu queria fazer um pedido para vocês. Como eu não combinei aqui, mas o professor Michael completou ano essa semana, né? 25 anos só. É um menino, né? A gente vê assim, rapaz. É verdade, 25 anos, né? É bem novinho, rico, bem novinho, né? Porque a gente fala, é rico, bem novinho. E a Carol